plenário, Tribunal Regional Eleitoral da Paz dos Magistrados. Havendo quórum, Imagem ampla do plenário. declaro aberta a Declaro-se sessão superior judiciária do ordinária TRAP, do que direito e infeliz nela de livros TRAP, com número internet. 81, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto aos ilustres pares a apreciação e aprovação da ata da sessão judiciária 80ª de 23 de 10 de 2025. Não havendo nenhum óbice, declaro Agostinho aprovada. Silvério. Eu sou relator dos dois primeiros processos, então passo a presidência para o desembargador Mário Mazurek. Obrigado, senhor presidente. Chamo a julgamento recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-440-2024, origem Calsuene, relator juiz Agostinho Silvério, recorrente Alessandro Vilhena Miranda, advogados João Vitor Lima das Neves, Matheus Maia Machado, Máxima Maia Moreira e Wilson Toran Teles Lobato. Recolhido Ministério Público Eleitoral. Participarão como vogais os juízes Alex Lamy, Normando de Souza, Keila Hutzig, Paola Santos, Galiano Sei. Procurador Eleitoral, Dr. Milton. A palavra está com o relator. Relatório. Imagem ampla do plenário. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alessandro Vilhena Miranda contra a sentença proferida pela primeira zona eleitoral, desaprovou suas contas eleitorais relativas às eleições de 2024. Penteados para o lado esquerdo. A decisão de primeiro grau constatou irregularidade grave. A doação própria no valor de R$2.000, efetuada por meio de depósito em espécie, contrariando o artigo 21, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.607, que obriga a transferência eletrônica entre contas bancárias, cheque cruzado ou PIX para valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10. Em suas razões recursais, a defesa alega que 1. A irregularidade é apenas formal. 2. A finalidade da norma foi cumprida. 3. Houve boa-fé do candidato. 4. A escolha por um depósito identificado presencialmente representa zelo e não tentativa de burlo. E 5. A sanção aplicada é desproporcional. Requer assim a reforma da decisão para aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, manifestou-se pela manutenção da desaprovação. A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, opinou pelo não provimento do recurso eleitoral, destacando: 1. Que houve violação à norma eleitoral. 2. Que a rastreabilidade exigida depende do cumprimento da forma legal prevista e não apenas a identificação do doador. 3. Que, apesar de alegar desconhecimento, o candidato utilizou o PIX para outros pagamentos, demonstrando conhecimento dos meios eletrônicos. 4. Que a sanção não é desproporcional, pois a devolução ao Tesouro Nacional decorre da irregularidade, não configurando punição excessiva. Por fim, 5. Ressaltou que a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, entende que depósitos em espécie, mesmo identificados, configuram recurso de origem não identificada e impõem devolução. É o relatório, senhor presidente.
Senhor Procurador. Imagem ampla do plenário. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, senhoras magistradas, senhores magistrados. Bem, Foco no o Procurador recurso foi Regional Litoral interposto do por parte Milton legítima e dotada de Júnior. interesse Ele é recursal branco, de cabelos e, ademais, castanhos preenche escuros, todos os curtíssimos, requisitos castanhos recursais escuros. extrínsecos e Os intrínsecos óculos de da armação espécie, escura, olhos razão pela amarelados, qual castanho a escuro, nariz resignação azulado, merece conhecimento. barba escanoada curta, Todavia, no castanho mérito, escuro, testa preta. observa-se que o recorrente fundamenta seu apelo na premissa de que a irregularidade seria meramente formal e que a finalidade da norma de rastreabilidade foi atingida, uma vez que a origem dos recursos foi identificada no comprovante de depósito. Contudo, excelências, esta argumentação não se sustenta diante da natureza cogente das normas de arrecadação e gastos eleitorais. A resolução TSE 23.607 estabelece regras claras e imperativas sobre a movimentação financeira de campanhas, especialmente no que tange à origem e ingresso dos recursos. Dito, cito o artigo 21, parágrafo 1º, que visa garantir a segurança, a transparência e, acima de tudo, a rastreabilidade inequívoca dos recursos eleitorais. Argumentar que a finalidade foi integralmente atingida, mesmo com a desobediência ao meio prescrito, é subverter a literalidade da legislação. A formalidade, neste caso, não é mero capricho, mas um instrumento essencial para a efetividade do controle e transparência que a legislação eleitoral busca garantir, que é a identificação da origem dos recursos, sendo essa a finalidade da norma. E o modo como essa identificação é feita é concernente a um sistema robusto de transferências eletrônicas, que é igualmente crucial para a credibilidade do processo eleitoral. Assim, a identificação por si só não supre a forma exigida pela lei, que busca padronizar e tornar eficiente o controle. A finalidade da norma é justamente prevenir a necessidade de investigações casuísticas sobre a origem dos recursos, exigindo um formato que, por sua natureza, já seja a prova de questionamentos e de difícil contestação. Permitir depósitos em espécie de forma diversa da regulamentada, mesmo que posteriormente justificados, abre um precedente perigoso e fragiliza todo o sistema de controle de financiamento eleitoral. Assim, a norma não se limita a exigir a identificação da origem, mas prescreve um método específico, a transferência eletrônica. Assim, a eleição de um método específico para a transação financeira eleitoral, como a transferência eletrônica, visa a padronização e a facilitação do controle por parte da Justiça Eleitoral. Trata-se, assim, de uma medida que, além de garantir a rastreabilidade, otimiza o processo de fiscalização e impede a ocorrência de fraudes e omissões. De outra parte, quanto à alegação de desproporcionalidade e boa-fé do apelante, o recorrente invoca esses princípios, argumentando que a desaprovação das contas e a determinação de devolução do valor de R$ 2.000 seriam medidas que ofenderiam tais valores. Entretanto, é fundamental ressaltar que a própria sentença recorrida evidenciou que, mesmo com a alegada falta de familiaridade com o uso da tecnologia bancária, o apelante pagou todas as suas despesas de campanha mediante utilização do sistema Pix. Ora, se o candidato possui capacidade para realizar transações via Pix, que é uma forma de transferência eletrônica, a opção por depósito presencial, justificada como prática comum e cautelosa em municípios do interior, segundo o apelante, não pode ser aceita como justificativa para o descumprimento de uma regra expressa da legislação eleitoral. A conveniência ou a prática local não se sobrepõe à norma federal que disciplina as contas de campanha. A escolha por um depósito identificado presencialmente neste contexto não representa mero zelo, mas uma opção que se afasta do método legalmente exigido, ainda que sem aparente má-fé inicial. E a alegada boa-fé também não isenta o candidato de cumprir as regras estabelecidas para a arrecadação e os gastos de campanha. Ora, a Justiça Eleitoral exige um nível elevado de compliance e transparência. E pequenas falhas, quando resultantes de uma escolha de respeito à norma, podem comprometer a lisura do processo. Em síntese, excelências, por tais fundamentos, o MPE
se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso. É a manifestação. Devolvo a palavra ao relator. Eu estou conhecendo, Imagem senhor ampla do presidente. plenário. Juiz Alex Lamy, Acompanho o relator. juiz Normando de Souza, Eu também conheço. juiz Aquila Utsi, Conheço, presidente. juiz Paola Santos, Também conheço. juiz Galiano Sei. Com o relator. Conhecido, Vossa Excelência prossegue. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu adianto que estou negando provimento Foco no ao discorredor recurso eleitoral China interposto por Alessandro Vilhena Miranda contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha das eleições de 2024. Em resumo, verifico que o candidato realizou doação própria de R$ 2.000 mediante depósito em espécie, violando o artigo 21, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.607 de 2019, que exige, para valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10, a utilização de transferência eletrônica entre contas bancárias, cheque cruzado nominal ou PIX. O uso de mecanismos eletrônicos não constitui mera formalidade, mas instrumento indispensável para garantir rastreabilidade dos recursos, transparência nas campanhas e prevenção ao ingresso de recursos de origem ilícita. O depósito em espécie, ainda que identificado, compromete a rastreabilidade exigida, pois não transita previamente pelo sistema bancário. A invocação da boa-fé não elide o cumprimento da norma, cujo caráter é eminentemente o objetivo. A não observância da forma legal acarreta consequências jurídicas automáticas, independentemente da intenção do doador. A norma deve ser aplicada uniformemente em todo o território nacional. Além disso, o próprio candidato utilizou o PIX em outras despesas, demonstrando pleno conhecimento dos meios eletrônicos disponíveis. A restituição dos valores ao Tesouro Nacional não constitui penalidade, mas consequência legal da irregularidade. A sanção mostra-se proporcional e necessária para resguardar a integridade do processo eleitoral e a igualdade entre candidatos. Embora a jurisprudência do TSE admita relevar irregularidades de valor absoluto reduzido até 1.000 FIIs, ou percentual inexpressivo até 10% desse total, o montante da falha representou R$ 2.000, correspondente a 100% do total arrecadado, o que afasta a aplicação desses princípios. Por todo exposto, estou negando provimento ao recurso eleitoral, mantendo integralmente a sentença que desaprovou as contas de campanha de Alessandro Vilhena Miranda e determinou a devolução do valor de R$ 2.000 ao erário. É como voto, senhor presidente. Juiz Alex Lamy, Acompanho o relator. juiz Normando de Souza, Eu também acompanho, senhor presidente. juiz Aquila Utsi, Acompanho o relator. juiz Paola Santos, Com o relator, presidente. juiz Galiano Sei. Com o relator. Eu proclamo o resultado. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Foco no examinador Mário Mazurek. Chamo, então, a julgamento recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-345-2024, origem Porto Grande. Relator, juiz Agostino Silvério. Recorrente, Elciane da Silva Dias. Advogada Flávia Calado Pereira. Recorrido Ministério Público. Atuarão como vogais os juízes Alex Lamy, Normando de Souza, Keila Utsi, Paola Santos
Galiano Sei. Procurador eleitoral, doutor Milton. A palavra está com o relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Foco no Delciene da desembargador Silva Agostinho Dias, Severo. em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral de Porto Grande, que julgou desaprovada as suas contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024 ao cargo de vereadora pelo partido Rede e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 9.394,16. O juízo de origem desaprovou as contas com fundamento no artigo 30, item 3 da Lei 9.504, de 97, combinado com o artigo 74, item 3 da Resolução TSE Na base da laje 23.607, inferior, 2019, recurso eleitoral na prestação destacando de que a contas eleitorais ausência de número do comprovação de processo gastos 0600 realizados com 345 recursos traço públicos do 48/2024. FEFC Origem Porto Grande, configura Barra Pires, irregularidade relator, juiz grave que Agostinho compromete a Severo. confiabilidade das contas. Determinou ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, do valor não comprovado, os termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.607, 2019. A recorrente alega, em síntese, que 1. Enfrentou dificuldades para diligenciar junto aos fornecedores, visando obter a documentação comprobatória. 2. Agiu de boa-fé e apresentou prestação de contas retificadora com documentos datados de 2024. 3. A preclusão não deve ser aplicada de forma rígida no direito eleitoral, especialmente diante do curto prazo para cumprimento das diligências. 4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a juntada tardia de documentos quando são de fácil constatação e não exigem nova análise técnica. 5. Os documentos sejam ao menos analisados para evitar enriquecimento sem causa da União, com base em precedentes do TSE. Requerer o provimento do recurso para que sejam aceitos os documentos fiscais apresentados na prestação de contas retificadora, afastando-se a necessidade de devolução dos recursos, ainda que mantida a desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, argumentando que 1. A preclusão serve como instrumento de organização processual e garantia da segurança jurídica. 2. As alegações de dificuldades ou equívocos de profissionais não configuram circunstância excepcional e autorize a juntada tardia de documentos. 3. A responsabilidade pela apresentação completa e regular das contas é da candidata e de seu corpo técnico. 4. As exceções à regra da preclusão são de interpretação restritiva e não podem convalescer omissão grave e ausência total de comprovação de gastos. E 5. A gravidade da irregularidade exige que a documentação seja apresentada nos momentos processuais oportunos. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador eleitoral. Imagem ampla do plenário. Excelência, o recurso dela foi interposto por parte legítima e dotada de interesse recursal e preenche os demais requisitos recursais da espécie, razão pela qual, na opinião ministerial, merece conhecimento. Todavia, quanto ao mérito, cabe destacar que o cerne da questão reside na admissibilidade de recursos apresentados de documentos apresentados de forma intempestiva em sede recursal. É disso que, no processo de prestação de contas, passada a fase de diligências, não é mais possível a juntada de documentos ante a ocorrência de preclusão. A preclusão, nesse contexto, serve como um instrumento de organização processual e garantia da segurança jurídica, assegurando que as etapas processuais sejam cumpridas em seus prazos devidos em respeito à lealdade e boa-fé objetiva processual, o que assume uma dimensão maior na justiça eleitoral, diante da necessidade
das prestações de contas serem finalizadas e conferir transparência ao eleitorado. A alegação da candidata, no sentido de que enfrentou dificuldades de diligenciar junto aos fornecedores ou de que houve equívoco dos profissionais que atenderam, não configura por si só uma circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno. A responsabilidade pela apresentação completa e regular das contas com a documentação comprobatória exigida é da candidata e de seu corpo técnico. Permitir, de maneira diversa, a apresentação restrita de documentos na fase recursal sob tais justificativas minaria a própria efetividade do rito de análise das contas eleitorais, que já prevê fases de diligências para saneamento de irregularidade. Por outro lado, as exceções à regra da preclusão são de interpretação restritiva. Embora a jurisprudência pátria admita a juntada extemporânea de documentos quando estes são de fácil constatação e visam reafirmar as informações arguidas anteriormente e demonstrada a boa-fé do prestador de contas sem o retardamento das marchas processuais, tais exceções não podem ser invocadas para convalescer uma omissão grave e a ausência total de comprovação de gastos, como verificado na análise inicial. A fácil constatação deve se referir a situações de mera retificação ou complemento de algo já existente, e não à introdução de documentos que visam comprovar integralmente os gastos inicialmente omitidos ou não comprovados, o que, de fato, demandaria uma nova análise da unidade técnica para verificar sua idoneidade e pertinência, a despeito do que alega a recorrente. A gravidade da irregularidade, que é a omissão de contas e a ausência de comprovação de utilização de recursos públicos, exige que a documentação comprobatória seja apresentada nos momentos processuais oportunos, de modo a permitir uma fiscalização eficaz por parte da Justiça Eleitoral. Diante desses fundamentos, Excelência, o MPE manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso em tela. É o parecer, Excelência. Imagem para o plenário. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso por ser tempestivo, interposto por parte legítima e preenche os requisitos formais de sua admissibilidade. Juiz Milton, juiz Alex Lamy. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Normando de Souza. Eu também conheço do recurso. Juiz Aquila Ursi. Acompanho o relator. Juiz Paola Santos. Também acompanho o relator. Juiz Galeano Sei. Com o relator. Conhecido, Vossa Excelência prossegue. No mérito, adianto que estou negando provimento ao recurso eleitoral. Entendo, em resumo, que a preclusão consumativa deve ser aplicada ao caso. O artigo 69, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.607 de 2019, estabelece prazo de 3 dias para cumprimento de diligências sob pena de preclusão. A jurisprudência consolidada do TSE e deste TRE-AP confirma que a apresentação extemporânea após a fase de diligências atrai a preclusão consumativa. Além disso, a irregularidade é grave. A recorrente recebeu R$ 14.000 do FEFC, declarou gastos de apenas R$ 4.605,84 e omitiu registro e comprovação de R$ 9.394,16, correspondendo a mais de 67% dos recursos recebidos. Não se trata de irregularidade formal sanável, mas de omissão primária de registro de gastos eleitorais. Quanto às justificativas apresentadas, sem razão a recorrente, as dificuldades para diligenciar junto aos fornecedores e equívocos dos profissionais não configuram circunstâncias excepcionais aptas a justificar a apresentação tardia.
A responsabilidade pela comprovação dos gastos é do candidato, que deve cercar-se dos cuidados necessários. Permitir a juntada irrestrita de documentos em fase recursal minaria a efetividade do rito de análise das contas eleitorais. Por todo exposto, estou negando provimento ao recurso eleitoral interposto por Delciene da Silva Dias e mantendo integralmente a sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 9.394,16. É como voto, senhor presidente. Como vota, juiz Alex Lamy. Acompanho o relator, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Juiz Normando de Souza. Senhor presidente, eu também estou acompanhando o relator. Juíza Keila Utsik. Acompanho o relator. Juíza Paula Santos. Relator, presidente. Italiano Sei. Com o relator. Eu proclamo o resultado. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Devolvo a presidência ao juiz Agostinho Silvério. Obrigado. Em julgamento, o agravo do instrumento na prestação de contas número 0600-554-89, origem Pracuúba, relator juiz Alex Lamy, agravante Arlene dos Santos Pires, agravado Ministério Público Eleitoral. Funcionarão como vogais os juízes Normando Souza, Keila Utsig, Paula Santos, Galiano Sei e Mário Mazurek. Com a palavra, o ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arlene dos Santos Pires contra a decisão do juiz da primeira zona eleitoral, Ele é branco de julgou cabelo improcedente a grisalho, exceção de ponte penteado preseptividade para lá apresentada no usava cumprimento da maçã sentença escura, olhos decorrente do amendoados processo de castanho prestação escuro, de contas nariz das afilado, eleições de barra desfiolada 2020. curtíssima, A parte agravante escura, executada na prastaga origem preta. opôs exceção, alegando a existência de vícios na execução e requerendo, em liminar, o desbloqueio dos valores penhorados, sob o argumento de que teriam natureza alimentar e, portanto, seriam empenhoráveis. Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterou o pedido de desbloqueio dos valores por meio de tutela de urgência recursal e foi negada. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não provimento do agravo. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Senhor presidente, em relação à admissibilidade do recurso, o MPE pontuou inicialmente que é importante ter em vista que a sentença acorda sobre qual o recurso impugna o dispositivo e deferiu a exceção de pré-executividade por fundamento da inadequação da via eleita. Nesse passo, após compulsar a peça recursal, observo que o recorrente não enfrentou de maneira adequada a questão da inadequação da via eleita, fundamento central da decisão impugnada. De sorte que o MPE enxerga uma ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, por tal razão, entende que o agravo de instrumento não merece conhecimento. De todo modo, caso seja conhecido, depreende-se no mérito que o recorrente pretende discutir, a bem da verdade, os fundamentos de decisão judicial transitada e julgada. Em tese, tal situação até seria possível caso a alegação contida na peça do recorrente fosse da ocorrência de um vício transrescisório, que afetasse até a existência da relação jurídica da ação judicial de conhecimento. Todavia, não é o caso dos autos, excelências, pois o recorrente apenas se limita, como tese central de seu recurso, a tentar diminuir a sua falha e não apresentar suas contas tempestivamente, tentando buscar uma nova reanálise do mérito de seu caso. Assim, a situação em tela não é uma situação que seja a mitigação da coisa julgada. Ademais, por fim, observa-se que, no outro ponto que o recorrente deseja provimento,
este não juntou qualquer prova de que o valor bloqueado se trata de verba alimentar. Assim, o recurso não possui razão nesse ponto. Por tais fundamentos, Excelência, o MPE pugna inicialmente pelo não conhecimento do agravo de instrumento e, caso conhecido, pelo seu desprovimento integral. É a manifestação, Excelência. Senhor relator? Estou conhecendo, senhor presidente. Imagem para o Juiz plenário. Normandes. Agora foco no juiz Alex Lamir. Eu também conheço. Juiz Aquila? Também conheço, excelência. Juíza Paola? Conheço do recurso. Juiz Galiano? Conheço do recurso. Juiz Mário Mazurek? Conheço. Eu vou a palavra ao relator. Indo diretamente aos pontos importantes do voto, senhor presidente, no caso, Imagem para o plenário. já que Agora não foco no se juiz identifica qualquer Alex fundamento Lamir. legítimo que ampare o acolhimento da exceção de presecutividade. Por essa razão, o pronunciamento judicial de origem deve ser preservado. A agravante busca rediscutir controvérsia já solucionada por sentença que julgou não prestadas as suas contas. Cumpre destacar que a exceção de presecutividade constitui um instrumento de uso restrito, admitido apenas em situações excepcionais. Nesse contexto, a exceção não se presta à reanálise de questões já decididas no processo de conhecimento, Na barra de tampouco rolagem inferior, autoriza o 3, reexame do agravo de mérito de instrumento obrigação consagrada na no título prestação de contas, executivo número do processo judicial transitado em julgado, 1554 cuja força 89 vinculante impõe pleno 2020. respeito Origem à para coisa Cuba, julgada barra P, material. relator, juiz Admitir Alex o uso desse Lamir. expediente para afastar fundamentos firmados na fase cognitiva comprometeria a segurança jurídica e enfraqueceria a estabilidade das decisões judiciais, pilares essenciais do ordenamento jurídico. No que diz respeito ao outro ponto, não há nos autos qualquer elemento que comprove a natureza alimentar dos valores penhorados. A agravante não apresentou documentos que evidenciassem sua destinação essencial dos ativos bloqueados, como extratos bancários, contra-cheques ou demonstrativos contábeis. Como a via processual eleita não admite dilação probatória, torna-se inviável suprir essa omissão no curso da exceção apresentada. Nesse cenário, não está demonstrada a imperabilidade dos valores e, por falta da demonstração mínima da natureza protegida desses valores que pretendem ver desbloqueados, estou negando provimento ao recurso. Imagem para o Doutor plenário. Normandes? Eu concordo plenamente com o relator, senhor presidente. Doutora Keila? Acompanho o relator, excelência. Doutora Paola? Também acompanho. Doutor Galiano? Com o relator. Doutor Mazurek? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do agravo e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto do juiz relator. Consulto aos eminentes pares se há algum processo em mesa. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a presença. Senhor presidente, não é processo em mesa, é só uma colocação rápida Imagem para aqui. o plenário. Tudo bem? Sim? Eu estou E hoje ambiente virtual virtual aqui na tela, juiz Normandes Souza. direto de Pedra Branca do Amapari, aqui na terra indígena Wayampi. É mais uma atividade da Escola Judiciária Eleitoral. Juiz Normandes Eu só Souza queria é branco, comentar de cabelos castanhos que escuros, presos é para muito trás, importante, os né, óculos de maçã escura, olhos amarelados, castanho iniciativa que escuro, eu nariz afilado, herdei, barba né? cortíssima, A escola castanho já vinha escuro, usa fazendo nos anos fone anteriores. headset Nós estamos agora na e terceira traje toga etapa, preta. que fala sobre políticas públicas. E como eu disse, essa aqui é a terceira etapa, já teve anos anteriores, passando pelo Manga, pela aldeia do Manga, outras aldeias aqui no estado do Amapá, que é um projeto grande sobre cidadania indígena. Então, assim, aquilo que a gente pensa que parece coisa repetitiva, para nós pode ser, mas para eles não é. Então, essa presença aqui na aldeia Aramirã, na terra indígena Wayampi, não é apenas um gesto pedagógico, é também um ato de reconhecimento, de valorização da diversidade cultural brasileira. É o testemunho de que a educação para a cidadania é um instrumento de inclusão, diálogo e fortalecimento das instituições. Então, eu estou aqui para agradecer o apoio, né, de Vossa Excelência, da presidência,
e tem permitido isso. A Escola Judiciária Eleitoral está cumprindo uma parte da sua missão de formar cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. Hoje aqui, ó, eu pedi até licença lá para fugir aqui um pouquinho para a sessão, mas devem estar concluindo lá a votação simbólica sobre as prioridades, né? Depois que todos foram devidamente esclarecidos das políticas, o que é mais prioritário para eles aqui. Então, fazem uma votação simbólica, construíram até uma urna ali para fazer a simulação e estamos concluindo aqui com bastante satisfação e é isso, senhor presidente. Eu agradeço isso, que possa continuar com outros, né, e aprofundar cada vez mais essa interação dos povos, né? Isso fortalece o Brasil, fortalece as instituições. Eu só queria fazer esse registro. Obrigado pelas informações e parabenizo pelo trabalho. Pela única foco no esbarrador, Xana Mas Silveira. havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão judiciária. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do mandato do Tribunal de Eleitoral não passa, magistrado.